E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui. Parece que começou de novo, hein? Temos mais uma vez ação e dessa vez o Irã está lançando mísseis balísticos contra Israel. Por enquanto, a gente tem algumas imagens aqui bastante aterradoras do que estaria acontecendo, seria a resposta iraniana contra Israel, e algumas imagens aqui que chamam a atenção. Realmente, esperamos que a coisa seja contida, mas tem alguns casos aqui de explosões reportadas em Tel Aviv já, devido a esses ataques, né? Aqui você vê, por exemplo, uma imagem aqui dos sistemas de defesa antiaéreos israelenses interceptando mísseis balísticos, mas você vê alguns mísseis atingindo a região de Tel Aviv, tá? Isso é esperado porque vocês sabem, não existe defesa antiaérea 100% eficaz. Então, o Irã lançou um conjunto, uma primeira leva com alguns mísseis, aqui ó, uma nova barragem de mísseis, dezenas de mísseis foram justo lançado contra Israel, acabou de ser lançado contra Israel. O Iron Dome e outras defesas, outras baterias antiaéreas estão interceptando em tempo real. As explosões que o pessoal está ouvindo são interceptações ou impactos. É lógico que os jornais falam para as pessoas continuarem nos abrigos em Israel e seguirem os alertas do comando interno, né? Então é isso daí, galera. Estamos vendo aqui a interceptação do Irã. Eu não sei se tem som nesse vídeo aqui. Vamos experimentar para ver se tem som. Assustador, né? Pois é, mas isso é esperado, gente. Como eu falei para vocês, era imaginado que haveria essa retaliação. O que a gente tem de informação é isso aqui, ó. Mais algumas imagens aqui do míssil balístico que acabou caindo no centro de Tel Aviv. Aqui, ó, parece que de fato teve um míssil aqui que caiu bem no centro de Tel Aviv. A gente não tem ainda as informações do que teria sido atingido ali, né? Então, a gente tem algumas informações sobre os ataques israelenses ainda contra o Irã, tá? Então, olha só, aparentemente Israel lançou os drones que atacaram os alvos no Irã usando algo similar ao que a Ucrânia usou. Ou seja, Israel fez a mesma coisa, tinha uma base que preparava os drones lá no território do Irã e depois usou lançadores, usou caminhões para levar os drones até a região e lançar os drones a partir dessa região e depois o alvo se autodestruía. Então você tá vendo aqui um desses caminhões que teria levado os drones e que em determinado momento ele explode, tá vendo? Justamente explode para não dar muitas dicas de onde é que seria a origem desses drones, ou seja, tudo indica que o ataque feito ontem a Teherã usou muito da mesma lógica que foi usada pelos ucranianos, atingindo os aviões russos lá no ataque da Spiderweb, né? Depois de lançar os drones, tá vendo? É um caminhão aqui pegando fogo, porque ele já lançou os drones contra as bases de defesa antiaérea iranianas, e aí depois ele explodiu como os drones ucranianos, como os caminhões ucranianos também explodiram no final das contas, né? E parece que agora há pouco os F-35 israelenses decolaram em uma missão importante de atingir a usina nuclear de Fordo, no Irã, que é uma outra usina que seria mais profunda e resistente. A gente não tem as informações ainda sobre esses ataques feitos por Israel, né? Então aqui está a imagem, alguns mísseis balísticos estão passando pelas defesas antiaéreas e causando impactos em Tel Aviv. Infelizmente, isso é esperado, como eu falo para vocês, não existe defesa antiaérea 100% imune a problemas, sempre alguma coisa vai passar, mas os alvos, os ataques disso daqui são coisas que tem, bom, a gente não sabe ainda aonde caíram esses mísseis, mas espera-se que não tenham atingido nada significativo, né? Mais uma vez aqui a imagem realmente é chocante que está aqui no Jerusalém Post, os mísseis balísticos chegando, as defesas antiaéreas israelenses tentando interceptar, mas se você é alguém que está aí em Israel, em Tel Aviv, por favor, vá para o abrigo, acompanhe isso no abrigo. Quem gravou isso daqui está se arriscando à toa, né? É lógico, esses mísseis, não é só uma questão de você não estar no local onde o míssil cai, né? Quando esses mísseis caem, eles jogam um monte de destroços e podem causar danos a uma distância muito grande, então é muito importante que você esteja no lugar designado, seja no cômodo de segurança da sua casa, seja no subsolo, seja no abrigo antibombas, né? Então é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que a gente tem aqui de ataque. Toda Israel está com alerta de ataques aéreos nesse momento, então todos esses locais estão em alerta. Vamos ver se a gente tem mais informação aqui sobre o que está acontecendo. Mais uma vez, alertas de ataque em toda a Israel, e parece que já tem uma segunda leva de drones vindo para Israel, né? Então aqui, ó, mísseis balísticos iranianos estão nesse momento a caminho de Israel. Esses mísseis levam em média de 12 a 15 minutos para chegar no território israelense. Então as defesas antimísseis estão atuando, mas pelo menos 2 conseguiram atingir o centro de Tel Aviv. Uma pena, a gente vai ver depois os ataques lá, mais um ataque brutal do Irã contra Israel, né? Então a gente teve 2 mísseis aqui que você vê que atingiram o centro de Tel Aviv. Fora isso, os outros foram interceptados e não teve problema, né? Vamos ver aqui o que a gente tem mais aqui. Sim, um outro ataque israelense foi feito aqui numa região de onde o Irã lança os mísseis balísticos. Então dá para ver aqui que tem um monte de míssil balístico aqui sendo destruído. É lógico, como a gente falou, Israel previa isso, tentou destruir todas essas bases de lançamento de mísseis balísticos, mas mais uma vez, em ações militares assim, é muito difícil você ter 100% de eficácia, né? Então você tem a eficácia, coisas foram destruídas aqui, mas não 100%. O vídeo está sem som, mas dá para ver ali a explosão dos campos ali de lançamento de mísseis, né? O Irã está retaliando com mísseis balísticos. Aqui, ó, parece que isso aqui é uma imagem de Tel Aviv, um prédio foi atingido ali em Tel Aviv. Esperamos que não existam muitos feridos e mortos nisso daqui. Se for dano material, não tem problema. O problema é se for alguma coisa mais séria do que isso, né? Deixa eu ver aqui, essa bosta de mundo... para com isso, Léo Rebelo. Para com isso. Não vai acabar nada não, porra. Para com isso, não vai acabar nada.
Será que o agente Alckmin está na mira de Israel? Tomara que esteja, Renan. E o Bolívar Cotes, obrigado aí ao pessoal.